Esse negócio é um negócio com muito valor, né? Muito bacana ver. Cada vez que eu vejo você apresentando e você falando, é brilho nos olhos, que a gente sempre possa trabalhar com brilho nos olhos. Thaís, professora Thaís, como que a gente pode aproximar a academia do setor produtivo, para que essas iniciativas que vocês instruem os alunos aqui dentro do campus possam ser reverberadas dentro das nossas empresas? Eu acho que nós estamos no caminho, né? Porque a partir do momento que você alia a prática ao conhecimento teórico, você faz com que o aluno perceba que ele já está no caminho para ser um bom profissional. Então, desde o começo, os nossos alunos aqui, eles já passam por todo esse processo, né? Então, a gente, aqui no Unicuritiba, prioriza muito que se faça a divisão do lixo corretamente, que eles trabalhem em função de na estufa ali, né? Trabalhando então a parte de reconhecimento das plantas, de como é que é a aplicabilidade, e que apliquem isso também aqui no nosso dia a dia e no entorno aqui da faculdade também, né? Então a gente trabalha muito com isso. E eu acredito que a salvação é essa mesmo, é pela educação, né? Então a gente espera realmente que aquelas pessoas que estão fazendo todos esses projetos que foram apresentados aqui cheguem até o Unicuritiba e que continuem o seu estudo aqui. Então, todas as nossas unidades curriculares, elas são, isso é um preceito da Ânima, que é a nossa mantenedora. Existe, então, o cuidado de incluir ODSs em todas as nossas unidades curriculares. Então, não interessa qual é o curso, sempre nós temos que ter, dentro da nossa programação, a presença das ODS. E os alunos, então, eles já trabalham com isso desde o primeiro ano da sua graduação. Muito bem, obrigada. Sandro, você comentou na sua fala que o tema de energia é um tema de planejamento, mas muitas vezes a gente vê que as iniciativas que o governo desenvolve não chegam no setor produtivo, né? Então, como que os empresários, as empresas podem ter acesso aos programas que a gente tem hoje ligados à energia para usufruir dessas políticas públicas? Bom, obrigado pela pergunta, Elô, fundamental. Exatamente da linha do que nós estamos trabalhando via Secretaria de Planejamento, via Superintendência de Energia, é a aproximação com o setor produtivo, com os empreendedores, né, dos mais variados setores. Nós recentemente lançamos e demos publicidade a 2 planos, ao plano de hidrogênio renovável, e aí uma questão de estratégia do Paraná, de não chamar de hidrogênio verde, azul, cinza, a paleta de cores, e sim renovável, e essa renovabilidade vem por os mais variados aspectos, tá? Desde a eletrólise da água através de uma fonte primária de geração de energia com energia renovável, até o uso da biomassa para a produção de hidrogênio. Então, chamamos de hidrogênio renovável, como também o plano de biogás e biometano. E fazendo um esforço bastante importante no sentido da sensibilização do ativo de valor que tem quando você olha para as energias renováveis de uma forma estratégica. Números aqui não 100% precisos, porque eu não vou lembrar de cabeça, mas o nosso plano, né, feito recentemente lançado, aponta, e não é porque nós fizemos, ele foi feito, né, pela Fundação Getúlio Vargas, a FIP e assim por diante, aponta que o setor de biogás, quando comparado ao setor de petróleo e gás, ele gera 22,5 vezes mais empregabilidade por unidade de energia. Essa unidade é terajoule, é uma unidade de energia, 22,5 vezes mais empregabilidade do que o setor de petróleo e gás. O setor, por exemplo, né, da energia hidráulica é 9,5 vezes. E da eólica, né, do setor eólico, 5,5 vezes, alguma coisa nesse sentido. Então, é este olhar de aproximação fortemente com o setor privado e mostrando que o Estado também pode apoiar com algumas políticas estratégicas a ajudar que o plano de negócio, que no final das contas é talvez o grande decisor de investimento para A ou para B, mostrando que quando o Estado apoia de alguma forma esse investimento,
a taxa interna de retorno de um projeto é acelerado e o empreendedor se sente mais seguro, né, de poder fazer o aporte. E quem quiser saber mais sobre essas políticas, sobre esses programas, pode procurar a Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento e a SUPEM, Superintendência Geral de Gestão Energética, nós temos lá um site e todos esses planos estão totalmente disponíveis, são totalmente, né, transparentes. Tá? Muito bem. Maíra, quando a gente fala das grandes companhias, da Renault, a Electrolux, a New Holland, a Bosch, a Arauco, a gente imagina que é mais prático para vocês, ou menos complicado, colocar essas políticas e colocar todas essas ferramentas que vocês têm a favor dessa questão da sustentabilidade, porque vocês têm orçamento, vocês têm pessoas altamente capacitadas para execução. Mas como que você vê, como que as iniciativas que crescem, que acontecem dentro da Arauco, podem ser transversais ao setor produtivo, aos pequenos e médios? Como que você vê que isso pode ser, o que vocês fazem lá, pode ser de forma muito prática, implantado ou inspirar as pequenas e médias empresas a criarem suas práticas e suas políticas também? Legal, Elo, acho que é uma pergunta bastante relevante, né? De fato, a gente tem um orçamento maior, mais significativo, mas para mim, no meu ponto de vista, quando a gente começa a ganhar relevância de ESG, a gente tem que olhar para o que é material para cada negócio, né? Então, o que é importante para a empresa, o que é importante para as partes interessadas das empresas, e aí o diálogo, pesquisas setoriais, elas ajudam. Hoje a gente fala muito de matriz de materialidade, então acho que primeiro entender um pouco das temáticas importantes. Um segundo passo que para mim é matador em conversa com qualquer um dos executivos, com qualquer um proprietário de organização, já passei por empresas menores também dentro do meu histórico, né, é a gente falar um pouco de risco e de oportunidade, né? Então, mudanças climáticas já estão aí, existem, não tem como negar. A Arauco, a gente foi fortemente impactado com as chuvas do Rio Grande do Sul ano passado, a gente parou as nossas operações por mais de 20 dias, em função de ter 27 funcionários e terceiros fora de suas residências. E a nossa preocupação, nosso comitê de crise, era sempre estar conversando com eles. Na contrapartida, nas nossas florestas no Mato Grosso do Sul, a gente perdeu hectares produtivos e hectares nativas com os incêndios florestais. E aí estou trazendo um pouco de exemplo da Arauco, mas quando a gente vai falar com um transportador menor, por exemplo, o risco da dependência com o diesel e da flutuação do mercado do diesel, qualquer reajuste, qualquer 20% a mais que a gente tenha no diesel, isso traz um custo efetivo e significativo. Então, eu vejo muita questão de a gente falar de riscos e oportunidades para o negócio, entendendo o negócio em si. E depois falar de gestão, Elo, porque quando a gente começa a falar de gestão, normalmente a gente está falando de eliminar desperdícios. Quando a gente está falando de descarbonizar, a gente usar a energia de uma forma mais eficiente. As práticas que a gente fez, o desligamento de máquina, de luz, de equipamento, ano passado, alguns investimentos sim, mas o resultado do ano passado que a gente teve em ganhos de eficiência energética ultrapassaram 2 milhões a menos de custos com energia. Quando a gente olha para a resina menos que a gente está desperdiçando, a gente tem um outro patamar de custos importante. E a destinação de resíduos de uma forma reciclar, né, sustentável também, a gente traz uma receita para a empresa que é importante. Então, a gente tem que desmistificar um pouco que as questões de cuidar de pessoas e cuidar do meio ambiente são caras. Muitas das vezes, elas trazem uma eficiência operacional e trazem uma redução de custo. Então, eu acho que eu iria nessas três principais frentes, entender quais são os temas importantes para cada empresa, entender quais são os riscos e oportunidades para o negócio. Porque, por exemplo, mudanças climáticas não é só um risco, pode ser uma oportunidade também. Hoje o mundo está querendo descarbonizar e a madeira é uma alternativa para a descarbonização de grandes processos. A gente está entrando como substituto em têxtil em alguns processos. Então, a gente tem a questão de oportunidades. E depois de ter indicadores de gestão e mostrar que a gente traz um resultado positivo também. Muito bem. E quando a gente fala, né, dessa questão de tecnologia, a Reciclex é uma tecnologia aqui do Paraná, né, desenvolvida aqui no Paraná, com uma patente que nasceu aqui do Paraná e que hoje está atendendo praticamente todos os estados do Brasil, e quem não está, a gente está dando um jeito. Né? Porque, olha, se tem uma afiliada que sabe usar o LEED, é a Fernanda, podia dar curso. Porque ela conseguiu, acho que só o Espírito Santo que não tem ainda
recuperação? Só, mas já conversei com o governador lá e já estamos estreitando umas coisinhas. É muito rápida. Fernanda, como que você vê hoje o produto que você criou, né, a tecnologia que você criou, hoje ela ganhando escala no Brasil, e você num ambiente onde é um ambiente muito hostil, que é o mercado da coleta, o mercado da reciclagem, o mercado da compostagem. Então, como que você vê hoje o crescimento do teu negócio e que também você está levando o teu negócio hoje para outros territórios, para outros países? Como que você vê esses desafios do seu negócio e as oportunidades nesse médio prazo? Bom, as oportunidades, então, estão por aí. Ela é uma oportunidade internacional. A dor que a gente sente aqui, a gente sente na Europa, a gente sente na Ásia, a gente sente em qualquer lugar. Quando a gente foi estabelecer uma sede estratégica no Paraguai, foi a convite de um governo. A gente não foi lá caçar oportunidade, caçar empregos. Foi porque eu defendo firmemente de que o Brasil é, sim, uma vitrine de soluções ambientais. E como diz a nossa ministra, a Isabela Teixeira, né, naquele momento que nós estivemos com ela, Elô, basta de cinismo climático. Para falar de Brasil, tem que ser brasileiro, não tem que deixar gente de fora falar daqui de dentro. E eu acho que é com essa paixão, com essa determinação, né, com essa consciência, que a gente acaba sendo espelho para quem está fora. Eu sempre vou me lembrar do dia que eu estava no meu escritório, meu celular tocando, era, enfim, um governante do país vizinho, falando, eu te vi, eu quero entender melhor, você pode vir para cá? Eu falei, não, é brincadeira, né? Aí, na loucura, a gente foi e estabelecemos aí alianças fortes, estamos aí agora levando essa tecnologia para a América Latina, e não só na parte de compostagem, mas também na parte de saneamento, porque o Brasil, e aqui eu falo como uma ex-aluna da casa, né? É muito bom voltar aqui para a Unicuritiba. E falando na parte legal, nós somos referência em termos de legislação ambiental no mundo. Então, coisas que para a gente é tão normal, para o país vizinho é algo assim inovador em questões de legislação. Então, Eloy, e na parte de concorrentes, de fato, é um mercado hostil, é um mercado complicado, às vezes, de você chegar e conversar, mas tem que saber levar, tem que chegar para o empresário e explicar para ele que fazer o certo é mais barato do que fazer errado, que é mitigar riscos. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de riscos, né? Sustentabilidade é mais amplo, o ESG é o risco. Então, trazer em números torna esse processo muito mais fácil. E pegando um gancho, igual você falou agora no último painel, Elô, sobre a parte das concorrências aqui, né, da ESRE, da KWM, da Reciclex. Olha, eu vejo eles como parceiros estratégicos maravilhosos. Aquele dia conhecemos o Quintela, né, o proprietário da ESRE, um cara maravilhoso, alucinante. A gente tem uma boa relação. KWM, semana passada, a Carolzinha estava mandando dicas de viagem com criança. Então, assim, enxergar como concorrência também é uma coisa ultrajante, né? A gente tem que enxergar parcerias. Hoje, a única coisa que o Grupo Reciclex não tem, e estrategicamente nesse momento não é algo que a gente vislumbra, né, para um futuro próximo, seria a parte de destinação final e caminhões. Porque para isso a gente tem esses parceiros. O nosso trabalho é homologar esses dispositores finais, trazendo segurança jurídica para os nossos clientes e trazendo à luz de que, de acordo com a lei, o grande gerador ele tem a responsabilidade solidária por aquele resíduo que ele está transportando. Então, tem espaço para todo mundo, tem oportunidades para todos, e o que a gente traz, Elô, é algo que está escasso no mundo. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Muito bem. Obrigada pelos temas, pelos painelistas. Todos os conteúdos que a gente trouxe hoje aqui, eles estão no nosso YouTube, no nosso canal, que vocês podem multiplicar esses conteúdos. A gente está fazendo a transmissão ao vivo do conteúdo aqui para todo o Paraná e também para as nossas unidades do LID aqui no Brasil. E as pílulas de conhecimento a gente está mandando nos grupos e nas comunidades para vocês também multiplicar esse conteúdo, porque é muito rico para ficar só dentro dessa sala. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Vou chamar a Mira aqui para a gente receber o nosso secretário. Muito bom, gente. Quando falamos no início que seria uma